Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar a respeito de dois livros sobre habilidades técnicas que muitas vezes se confundem com arte: escrever e fazer apresentações. Essas duas são aquelas atividades que comumente a gente ouve as pessoas falarem: "Nossa, você tem o dom". Isso porque, verdadeiramente, todo mundo pode fazê-las. Todos os alfabetizados conseguem escrever um bilhete, ou mesmo escrever uma página de redação daquele tipo Minhas Férias Felizes. A gente não só pode, como provavelmente 99% dos casos a gente já fez isso, né? Também tem apresentações em grupo que a gente faz na escola, né? Criança, adolescente, sempre tem a apresentação do trabalho, ou no caso de adultos, você está lá na empresa e precisa fazer alguma dinâmica corporativa. Nos dois casos, tanto para escrever quanto para fazer apresentações, a gente nota que alguns colegas eles têm uma habilidade para executar essas tarefas muito boas, sem que eles conseguissem explicar da onde que essa habilidade vinha. São aqueles abençoados com o dom natural da escrita ou da fala, da possibilidade de apresentação. Mas hoje nós vamos discutir dois livros. Primeiro, sobre a escrita, de Stephen King, importante autor de ficção, de livros de terror, que grande parte deles vira filme, não só de terror, mas outros. E em 2000 ele lança seu livro, onde ele explica um pouco, fala um pouco a respeito do seu processo criativo. E o segundo livro que nós vamos discutir aqui, aí o nome da autora, que eu acho que é autora, né? Mas é difícil, Cole Nussbaumer Knaflic. Esse é o nome. O título também já tem em inglês, o que me dificulta muito. Mas é mais fácil. É o Storytelling com Dados, um guia sobre a visualização de dados para profissionais de negócios, que foi lançado em 2015. Bom, vamos ver o que esses dois autores pensam a respeito dessas habilidades que muitas vezes para nós parecem como naturais. Vamos falar sobre isso logo após a nossa vinheta. Pois bem, King e Knaflic chegam com seus livros, cada um na sua área de domínio, para mostrar que, apesar de existir esse dom natural em algumas pessoas, então eles não negam que realmente existe pessoas mais habilidosas sem nenhum tipo de preparo, né? Mas isso não significa que escrever bem ou fazer boas apresentações somente seja possível para esses escolhidos. O principal ensinamento de Cole Knaflic em relação às apresentações dá uma dimensão do desafio que a gente tem que enfrentar. Eu creio que ela não chega a verbalizar dessa forma. Mas o livro todo exige que, para cada slide que você vai apresentar, você pense e reflita sobre o que você vai fazer. Antes de discutir como fazer, o futuro apresentador precisa ter uma ideia clara do que ele espera ao apresentar aquele slide para a sua audiência. Os desafios de quem vai apresentar um trabalho enfrenta, que é exemplificado nessa orientação, é que as dicas para melhorar isso são muito simples. Muitas delas são até intuitivas, mas elas não são seguidas, né? Em tempos de gráficos automatizados do Excel, em tempos de modelos variados de PowerPoint, é comum que quando você vai apresentar um trabalho, você apenas preencha os valores, né, que precisam ser mostrados, você parta para a apresentação, uma apresentação totalmente padronizada. Para pensar no que você vai fazer, Knaflic dá um roteiro bem estruturado. Primeiro, você precisa conhecer seu público. Você vai apresentar para quem? Segundo, você precisa saber o que você espera do seu público, né? E o livro dela é voltado para uma apresentação de negócios, o próprio nome já diz. Uma apresentação que você quer informar as pessoas é uma coisa. Uma apresentação que você quer subsidiar a tomada de decisão é outra. Entendeu? Então você precisa saber para quem você está falando, para inclusive ajustar a linguagem, as percepções
e o que você pretende com essa apresentação. E só a partir disso você escolhe o visual básico da apresentação, pensando na melhor forma de comunicar os dados para aquela audiência específica, a fim de conseguir aquele resultado específico. Então, veja, ela está dizendo que a adoção de modelos padronizados não leva a boas apresentações. Precisamos sempre pensar no que nós estamos fazendo. Depois disso, a gente entra numa parte mais técnica, vamos dizer assim, né? Onde a gente colhe as informações a serem apresentadas, com o objetivo de alcançar o resultado desejado. Então, a gente tem uma introdução de um segundo conceito que é muito caro à autora. A informação, ela exige de quem está assistindo uma carga cognitiva. Então, tecnicamente, a gente tem que trabalhar para dirigir a carga cognitiva para os nossos objetivos. Então, você vai apresentar um monte de coisa, a pessoa vai fixar sua atenção em tudo aquilo ali, né? Então, a gente precisa aprender, fazer uma boa apresentação é a gente fixar a atenção da pessoa nas coisas que nos interessam. Isso significa, num primeiro momento, você retirar toda a informação desnecessária. Se a informação desnecessária vai comprometer parcelas de atenção dos espectadores sem agregar nada ao objetivo. Logo, ela deve ser eliminada. O interessante é o que é essa informação desnecessária. Por exemplo, você tem lá um gráfico, e aí você tem aquelas linhas secundárias. Ou você tem o rótulo de dados, o númerozinho, né? Como eu disse antes, muitas vezes, de forma automática, a gente nem percebe que essas informações estão ali no gráfico. Não fomos nós que as colocamos ali. Mas quando elas saem da imagem, a diferença é gritante. Então, precisamos primeiro retirar as informações desnecessárias. Já que não temos mais essas informações desnecessárias, precisamos realçar as informações mais importantes. Então, vamos imaginar que tudo está no slide agora é necessário, mas algumas informações são mais importantes que as outras. Novamente, a gente tem que voltar para o contexto já analisado. Algumas informações são mais importantes para que a gente alcance a reação que queremos da nossa plateia. E aí entra o que a autora chama de recursos pré-atentivos. São cores, são letras, são aspectos gráficos na apresentação. Né? Como eu falei, a gente está aqui numa área mais técnica. E é isso. Né? Depois a autora segue o livro apresentando ideias, exemplos, mas sempre é uma reciclagem dessa ideia. O conceito de storytelling é introduzido de uma forma interessante, mas ele dá uma forma mais lúdica ao objetivo. Como se a gente contasse uma história e a moral da história fosse o nosso objetivo. Enfim, para fazer uma boa apresentação, ela precisa ser pensada a cada slide, a cada gráfico. Isso demora tempo. Uma das dicas da autora é que é necessário separar muito tempo para fazer uma boa apresentação. O que significa que uma boa apresentação demanda muito trabalho. E veja que aqui ela contradiz totalmente aquela ideia que falamos no começo do vídeo, uma ideia de abençoados com dons naturais que sabem fazer isso tranquilamente. Na verdade, nós precisamos nos dedicar e investir muito trabalho para ter uma boa apresentação. O Stephen King, ele não chega a tanto. Ele diz que não é possível transformar um péssimo escritor num escritor competente. E nem transformar um bom escritor num ótimo escritor. Isso não é possível. Então, por mais que você se esforce, não vai acontecer. Mas é sim possível transformar um escritor competente num bom escritor. Isso não vai resolver todos os problemas do mundo, mas adianta muito, né? Sendo uma pessoa da área de ficção, ele não enfatiza tanto o lado racional do trabalho. Ele chega a dizer explicitamente que a primeira versão de um livro que se faz tem que ser a mais intuitiva possível. Ele parte de uma situação imaginada e tenta aí desenvolvendo os personagens a partir do desenrolar dessa situação, que vai levar a desdobramentos que os personagens continuam lidando com eles. Nessa tarefa, os personagens vão ficando cada vez mais definidos e aprofundados. E a história vai ganhando forma.
Porém, nada é planejado antecipadamente. E com isso, o King diz que uma das coisas mais fascinantes para ele é ser o primeiro a descobrir como a história acaba. Afinal, quando ele começa a escrever, ele só tem aquela ideia inicial. Então, por exemplo, ele exemplifica isso com o trabalho dele, né? O primeiro livro dele publicado, e é o primeiro que vira um filme de muito sucesso, filme muito bom esse, de 76, Carrie a Estranha. Tem um remake aí do século XXI, que evidentemente não é igual, mas a gente gosta tanto do filme original que até dá uma aliviada para esse remake. No Carrie a Estranha, a situação inicial que ele pensou, e aí ele conta no livro que ele, a partir de um trabalho que ele fazia numa lavanderia, né, imaginando a questão de, num vestuário feminino, uma adolescente ser hostilizada por ter, nesse ambiente público, a sua primeira menstruação. E ela ter isso sem saber nada disso e, de repente, ela descobre que ela tem poderes telecinéticos, poderes de mexer as coisas com a mente. Então, foi isso que ele pensou, criou essa cena, que é a primeira cena do livro, que é a primeira cena do filme, e a partir disso ele vai desdobrando, né, essa situação até concluir. Esse foi o primeiro sucesso dele, né? Ele dá outro exemplo, que aconteceu com ele, né? No primeiro ele trabalhava com lavanderia e imaginou isso. Segunda situação, quase aconteceu com ele, não aconteceu exatamente isso. Ele foi no fundo de um posto de gasolina para fazer um xixi, ele escorrega e cai numa ribanceira que ia dar para um rio. Aí ele consegue se segurar, volta para o carro e segue a vida dele. Ok, mas daí ele pensa, putz, mano, se eu tivesse caído no rio e morrido, o pessoal só ia dar conta do meu sumiço quando estranhassem um carro parado aqui nesse posto de gasolina há sei lá quantas horas, não sei quantos dias. Aí queriam ver quem era esse carro, tudo iam se ligar. Pô, Stephen King sumiu. Agora, e se eu não fosse um escritor, mas se eu fosse um alienígena? E se o carro, aqui no caso, só tivesse a forma de um carro, mas fosse uma nave espacial? E aí, dessa viagem total dele, ele escreve Buick 8, um livro que, na época que ele lançou esse sobre a escrita, acho que era um livro recente dele. É isso, você vai fazendo até conseguir concluir e depois de forma intuitiva. Então é isso. A primeira versão ela é uma forma intuitiva. Mas veja bem, essa aí, principalmente para os nossos objetivos, já que a gente não trabalha com ficção, né? Então, ou quem quiser seguir ficção vai nessa, mas para nós isso aí é uma dica secundária. A grande tese do livro é que agora que você teve esse lampejo da situação, do carro alienígena parado ou da menina no vestiário feminino, você vai ter que trabalhar. E vai ter que trabalhar muito, né? O King ele estabelece uma meta de 2.000 palavras por dia. Só para ter uma noção, o roteiro desse vídeo aqui ele tem 1.500 palavras, o que dá algo em torno de 3 páginas e meia. Então ele está falando que você precisa escrever de 4 a 5 páginas todo dia. E aí, no caso dele, ele fala, isso significa que eu entro numa sala e só saio de lá quando deu as 2.000 palavras escritas, né? E dure o tempo que durar esse processo. Ele diz, obviamente, que com a prática, essas palavras passam a vir de forma mais fluida, fica mais fácil escrever, né? E com isso, diz o autor, você consegue terminar a história que estava contando, o que é uma vitória impressionante, considerando que a maioria das pessoas se perde ou desiste no caminho, né? Mas isso é só a primeira parte do processo. Ele sugere, então, que você deixe o livro descansando por um tempo, né? Se possível, você engata num novo projeto, você muda o assunto da cabeça. Agora, veja só, você muda o assunto, mas você continua trabalhando todos os dias. Você engata outro projeto, né? E aí, passado um tempo, que é variável, você volta ao livro. E aí você lê aquela primeira versão e vai procurando qual sentido pode haver naquela história, quais simbolismos podem estar presentes, e aí você vai revisar essa primeira versão, fortalecendo o sentido, realçando os simbolismos. Veja, não é
o sentido, o simbolismo, eles não são a base da história. Ela já está completa, né? A revisão identifica e fortalece esses aspectos. E, de certa forma, agora é o momento de maior racionalidade. Se a primeira parte foi a parte intuitiva, agora é a razão. Apesar que King enfatiza que os simbolismos, os sentidos ocultos, eles não podem ofuscar os personagens e a história. Também é aquele momento que você vai ver e corrigir os furos que a história tem. Os personagens que saem do nada, que somem de repente. Você talvez precise organizar algum pano de fundo na história, etc. e tal. Então, todo aquele esforço intuitivo de fechar a história a partir de uma situação inicial, na verdade, é a construção da matéria-prima sobre a qual você vai trabalhar. Também, quando a gente pensa no outro livro, da Connie Knaflic, o objetivo da apresentação é a matéria-prima. Você precisa começar sabendo qual é o objetivo que você vai ter com aquela apresentação. E a partir dessa matéria-prima que você começa o trabalho racional e o trabalho pesado. Mas chegar nessa matéria-prima, ela já exige um trabalho grande. Os dois livros sugerem que quanto mais você vai executando esse trabalho, quanto mais você vai pegando a experiência com o trabalho, as ações vão se tornando mais rápidas e mais fáceis. Falando assim, parece que a gente vai ganhando o dom, né? Mas aí eu lembro de um terceiro livro, que é o Rápido e Devagar, grande livro esse, Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E no Rápido e Devagar, o Kahneman diz que ele explica como é que o nosso cérebro reage para nos dar uma resposta que não é exatamente consciente quando a gente tem muita experiência numa atividade. E o Kahneman ele dá aquele exemplo, talvez a gente já tenha visto, do médico, que só de ouvirem um sintoma, né, de apalpar um abdômen, eles conseguem fazer o diagnóstico certeiro. Aí o Kahneman pergunta, que é isso? É magia? É o dom natural do médico? Não, é apenas um atalho no funcionamento comum do nosso cérebro. A gente tem um problema, que é o sintoma que eu que estou doente estou falando para o médico. O médico vai pensar todas as alternativas que ele conhece e que ele vem ao longo do tempo sempre pensando, então vai ser isso, 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 isso. Ele elimina as mais absurdas e ele chega a um diagnóstico, ou chega a duas hipóteses de diagnóstico, a três, né? Mas ele elimina isso. Com a experiência, a etapa de pensar nas alternativas fica muito rápido. Parece que ela foi eliminada, mas ela não foi. E esse é o processo cerebral que a gente usa. É o que Knaflic e King mostram quando eles falam que a prática constante faz parecer que a escrita ou as apresentações elas são mais fluidas, né? Elas parecem se tornar intuitivas, fruto de um dom. Mas onde existe aí essa magia, existe apenas muito trabalho e muita reflexão. Pois bem, essa aí foi a apresentação da leitura que eu fiz esse ano desses dois livros, livros que nos estimulam muito a pensar como trabalhar. Nosso trabalho acadêmico, o nosso trabalho profissional, livros que eu recomendo vivamente que todos que tiverem acesso a ele leiam. Sem falar, né, no caso do livro do Stephen King, isso é mais óbvio, mas o da Knaflic também é muito bom. Os livros são bons de ler. Dito isso, eu encerro aqui o vídeo. Queria agradecer a todos e a todas que me acompanharam até agora e sugiro a todos que estudem com determinação, com empenho e com reflexão. Bons estudos.